É um privilégio, realmente, vir à casa de Deus tão cedo esta manhã e adorar o nosso Senhor, o nosso Cristo ressurreto. Acabei de chegar, não faz muito. Nós tivemos uma maravilhosa reunião missionária ontem à noite, um reagrupamento. Preguei direto até quase meia-noite e levantei esta manhã para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso é nos ajuntarmos, nos reunirmos. Como o irmão Tom acabou de dizer, hoje foi o dia quando ele provou o que ele era. Qualquer um poderia morrer, mas se necessita de Deus para ressuscitar. Em sua vida, ele parecia Deus, ele pregava como Deus, ele curava como Deus, ele agia como Deus, ele era Deus. E ele provou na manhã de Páscoa que ele era Deus. Ele era mais do que homem. Ele não era um profeta, embora ele fosse um profeta. Ele era bom homem, embora ele fosse mais que um bom homem. Ele era Deus. E então este é o dia em memória de sua ressurreição, pois ele provou. Se fizéssemos uma viagem esta manhã e descêssemos até o rio Ganges, você encontraria ali mães sacrificando seus bebezinhos a jacarés, crocodilos, os jogam ali. Você fala de sinceridade? Elas tomam seus bebês gordinhos e os lançam ali para que os crocodilos os triturem. Isto é sinceridade profunda. Se descêssemos através da Índia hoje, você encontraria ao lado das ruas muitas pessoas, talvez deitadas em grandes pregos, andando pelo fogo e torturando a si mesmas de algum modo. Alguns deles, naturalmente, estão apenas fazendo palhaçada, porque é para os turistas. Mas lá no interior está o verdadeiro homem que deita ali, se afligindo, pensando que pode encontrar descanso e paz, orando a Maomé. Uma cena deplorável, outro dia, enquanto subia ao Gólgota, para a cidade saindo da cidade de Jerusalém. Ali estava bem no próprio solo da crucificação, em um cemitério muçulmano, uma mulher que deitou-se sob um monte de ervas silvestres que ela havia colocado ali, com um velho pedaço de pão preto. Ela estava deitada ali, fazia dias, chorando pela alma de seu amado que havia partido, bem no solo onde a cruz havia estado. E então ver o mundo em sua condição pagã. Eu estava falando com o irmão Gados há não muito tempo atrás. Ele havia acabado de retornar da China. Ele disse, irmão Branham, foi uma cena deplorável de ver na China. Disse, alguns deles talvez com suas mãos levantadas por uns 40 anos, o tempo todo, até que suas unhas cresceram pela mão, visíveis nas costas, dizendo, eu nunca tirarei minha mão até que tu me des paz em minha alma, grande Buda. Então, muitas criancinhas, quando elas são novas, eles quebram seus pezinhos na arca, assim, e somente usam sapato número 2 ou 3 por toda a sua vida, pezinhos pequeninos, porque estão fazendo sacrifício para algum deus pagão. Eu já visitei a sepultura de quase todos os fundadores de religião, a maometana e também a sepultura de Buda e Confúcio e muitos filósofos. Mas hoje, acima de tudo, nós cristãos podemos levantar nossas cabeças e cantar, Ele vive, Cristo Jesus vive hoje. Você pode me perguntar como eu sei que Ele vive dentro do meu coração. E nós temos um túmulo vazio hoje. Cerca de 2 anos atrás, eu estava indo para a sepultura bem cedo, certa manhã, para colocar uma flor na sepultura da mãe do meu garotinho, e havia falecido, e sua irmãzinha, que descansa nos braços dela aqui no cemitério Walnut Ridge. E enquanto íamos, o garotinho parou repentinamente, 2 ou 3 vezes, enquanto chorava, trazendo um vasinho de flores. Nós nos ajoelhamos ali, tiramos nossos chapéus e os colocamos na sepultura, ao lado da sepultura. E eu levantei minha mão e coloquei meu braço ao seu redor. Eu disse, Billy, aí estão sua mãe e sua irmãzinha. Seus corpos estão aqui embaixo, suas almas na presença de Deus. Mas além do mar, do outro lado, existe um túmulo vazio hoje, que é um memorial a todos os cristãos. Ele vive, ele vive. Esta é a base fundamental de nossa fé cristã, que Jesus Cristo vive hoje. Agora, como estava escrito no jornal, geralmente no nosso culto de Páscoa, ao nascer do sol, nós normalmente cantamos um hino ou 2 e passamos a maioria do tempo aqui no tabernáculo. Se houver algum visitante conosco, bem, a maior parte de nosso tempo aqui é na palavra. Somos pessoas fortes em crer na palavra de Deus e, fundamentalmente, eu penso que esta é a pista e este é o lugar que está certo.
E hoje eu tenho algumas coisas bastante vitais das quais desejo falar. Da ressurreição, algumas coisas fundamentais. E eu desejo anotar algumas coisas eu mesmo enquanto prossigo. Primeiro, vamos ler aqui na Escritura, em Mateus capítulo 24, ou melhor, capítulo 22, e começar com o versículo 41. Eu quero ler um texto da Escritura, então voltamos à ressurreição. Meu tema do culto esta manhã está aqui. Enquanto os fariseus estavam reunidos, me perdoem, eu abri o lugar errado na minha leitura do texto. Foi em Mateus no capítulo 23, eu creio. Só um momento. Sinto muito, pois eu cheguei tarde ontem à noite e não preparei o texto corretamente esta manhã, onde encontrar a leitura da minha escritura. Oh, sim. E de dizer a meus discípulos que me encontrarei com eles na Galileia. Muito bem, Senhor. Agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, deu uma comissão aqui para estas pobres mulheres após sua ressurreição, o que ele estava para fazer. Ele estava para dizer a elas que se encontraria com eles na Galileia, onde ele lhes prometeu que ele lhes apareceria e que ele estaria para sempre com eles. Agora, no capítulo 28 de Mateus, melhor dizendo, e começando com o versículo 7, nós lemos: E depois, imediatamente, e dizei aos meus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Foi a mensagem do anjo às mulheres, para Maria e as duas Marias. Foi na primeira manhã de Páscoa. As gloriosas notícias haviam ressoado. Quando ele vivia aqui na terra, ele andava como homem. Ele parecia um homem. Ele tinha toda sua aparência exterior como homem. Embora interiormente ele fosse mais que um gênero humano. Ele era o Emanuel. Hoje é a memória do maior evento que já aconteceu em todo o mundo. Nunca houve um homem, fora deste homem, Cristo Jesus, o qual dissesse: eu tenho poder para dar minha vida, e tenho poder para reavê-la. Confúcio, sim, e Maomé, e Buda, e muitos outros foram grandes filósofos. Mas quando eles morreram, isso silenciou. Eles terminaram para sempre. Eles os enterraram e aquele foi o fim. Mas esse homem tinha poder para dar sua vida e para reavê-la. A única pessoa que pôde fazer isto, o único que fez, que já provou que ele podia fazer isto. E agora, e tem sido o temor do homem, através das eras, a morte. Cada homem que vem ao mundo sempre teme a morte. Nós tivemos Napoleões, tivemos Hitlers e tudo mais, mas quando chega a hora da morte, cada um deles se acovarda. Eu já ouvi homens falarem e vangloriarem de grandes coisas, blasfemando, mas quando chega a morte, cada um recua. Como Bob Ingersoll, o grande e famoso pagão, quando ele tirou seu relógio e mostrou para sua gente e disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto, na batida deste relógio. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu, ele soltou um grande ah e falou e disse: veja você, não existe tal coisa como Deus. Mas claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. Então ele disse: agora veja, não existe essa coisa de Deus. Mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se juntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tem misericórdia de minha alma. Meu pai foi muito amigo pessoal ou melhor, não amigo íntimo de um famoso pagão. E ele disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja, e ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de juntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou.
Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e os matou a todos. E poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide. Morreu enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama. E ele gritava e clamava. Os demônios com correntes enroladas em volta dele estavam vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhinhos. Ele disse, não vão pelo caminho que seu pai foi. Vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o caminho de vida. Eu tenho um livro em casa e contém o testemunho de muitos homens de projeção, tais como uma das grandes rainhas da Inglaterra e alguns outros homens. Quando eles estavam se aproximando da morte, eles gritaram e clamaram. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse, se eu pudesse apenas eu daria meu reino se eu tivesse mais 5 minutos de vida, para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Outro grande homem famoso disse, eu estou entrando na escuridão, eu não sei para onde vou, eu podia... E outro grande ateu falou e disse, parece haver 2 muros. E eu gritei e disse, apenas um eco de parede a parede. Isto foi tudo que ele pôde ouvir. Ele havia colocado de lado o dia da salvação até que foi tarde demais. Então eu penso em grandes homens famosos que morreram, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo e sua ressurreição. Eu penso aqui em D.L. Moody, em sua morte. Muito foi dito. Ora, isto é a morte? Ele disse. Este é meu dia de coroação. E eu pensei quando John Wesley, quando ele estava morrendo, quando atiraram em Abraham Lincoln e estava perdendo sangue morrendo, deitado em um lugar. Eu passei por um museu aqui em Illinois há algum tempo atrás. Eu vi um idoso homem de cor com uma faixa de cabelo branco ao redor de sua cabeça, andando por ali, olhando. Após algum tempo ele parou e as lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele se afastou e começou a fazer uma oração. Eu observei por alguns minutos. Eu estava andando ao redor também, então eu me aproximei e disse, tio, qual é o problema? Eu notei que o senhor está orando. Ele disse, veja, colocado ali. Bem, eu olhei ali e a única coisa que eu pude ver foi um vestuário. E ele disse, eu disse, a única coisa que vejo é um vestuário. Mas, disse, veja, senhor. Ele disse, debaixo de meu casaco há uma cicatriz de um cinto de escravatura. Ele disse, e este é o sangue de Abraham Lincoln. Ele disse, foi necessário o sangue de Abraham Lincoln para tirar aquele cinto de escravatura de mim. Eu pensei, se isto emocionou um homem de cor por causa do sangue de Abraham Lincoln, porque tirou o cinto de escravatura dele, o que deveria o sangue de Jesus Cristo significar para o crente, quando relembramos o Calvário e vemos ali que ele tirou o cinto de escravatura do pecado de nossos corações e nos libertou, do que temos falado nas últimas noites. Que diferença é isto? Abraham Lincoln, quando ele estava morrendo, ele teve um ultimato. Mas quando atiraram nele ali, nesta grande catedral, e ele estava morrendo em sua cama, ele disse, vire minha face em direção ao pôr do sol. O sol se punha no entardecer, Lincoln estava respirando e o sangue estava borbulhando em seus pulmões. Ele sempre confiou em Deus. Ele disse, levante minhas mãos. E ele levantou sua mão. Ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, enquanto inclinava sua cabeça e rendia o espírito. Paul Rader, um amigo meu do peito, que escreveu o hino que é meu tema, Somente Crer, quando ele estava morrendo, ele havia inclinado seus ombros, a cabeça no ombro de meu administrador, Sr. Baxter. Ele tinha sido um grande homem corajoso, que tinha viajado pelos mares e no estrangeiro, e tudo mais. E ele se atrapalhou com os fundamentalistas, e sua mensagem simplesmente o preocupou até a morte. E quando ele estava morrendo, ele estava deitado em um quarto e próximo da morte, com grande dificuldade, já próximo do fim. E aqui está a verdadeira vitória de um homem. Ele sempre foi um grande brincalhão, Paul foi, como muitos de vocês o conheceram. Eles tinham um quarteto do pequeno Instituto Bíblico Moody lá e haviam puxado todas as cortinas ao redor das janelas quando ele estava para partir. Ele levantou, olhou, ele balançou sua cabeça e disse, quem está para morrer, vocês ou eu? Disse, levantem essas cortinas e me cantem uns bons hinos evangélicos alegres de ressurreição. E quando eles começaram a cantar assim, ele disse, onde está meu irmão Lucas? Trouxeram seu irmão. Lucas saía com ele como meu filho sai comigo e assim por diante.
Lucas estava no outro quarto chorando. Lucas entrou, um grande homem de ombros largos. Provavelmente vocês o conhecem. Ele e a Ma Sunday, e todos eles estavam ali. Quando ele virou, ele tomou a mão de Lucas e disse: Lucas, nós passamos por muitas coisas juntos, mas pense nisto. Daqui a 5 minutos, eu estarei na presença de Jesus Cristo, vestido com sua justiça. Vida de grandes homens nos faz lembrar que podemos tornar nossas vidas sublimes e com a partida deixar detrás de nós pegadas na areia do tempo, pegadas que talvez outrem, velejando no solene oceano da vida, um irmão abandonado e náufrago, ao vê-las novamente crie ânimo. Eu penso no Salmo da Vida, o grande poeta inglês Longfellow, quando ele o escreveu. Eu estive em sua sepultura aqui há poucos meses atrás. Eu pensei em sua grande poesia e o que ele deu ao mundo. E aquele Salmo da Vida foi um de meus favoritos. A morte foi sempre um temor, o homem a temeu desde lá do princípio. Bem atrás, desde o jardim do Éden, o homem temeu a morte. Eu penso no grande profeta Jó, quando ele se assentou lá aquela vez, e ele sabia que estava partindo. Ele falou do grande sermão ali que temos em Jó 14, como ele observou as flores, como elas morriam e ressuscitavam outra vez, como ele observou as árvores, que elas caem e são arrancadas, o vento as arranca. Na morte, ainda vive novamente. Ele disse, através de algumas gotas de água, sim, ele diz, ela vive. Nós observamos nossos animais e assim por diante, como vivem e morrem. Tudo que tem um ser movente, quando morre, nunca mais vive. Então Jó quis saber como foi que Deus podia pegar uma flor e fazê-la viver novamente. E, no entanto, ele não podia viver novamente. Ele disse, sim, o homem rende o espírito, ele se definha, e onde está ele? Ele disse, seus filhos vêm para honrá-lo, mas ele não o percebe. Então ele disse, oxalá tu me escondesses na sepultura, que tu me ocultasses em um lugar secreto, até que tua ira se desviasse. Tu me puseste um limite e ligação, e não posso exceder, mas se tu apenas me guardares em um lugar secreto até o dia da tua ira, bem no meio de sua angústia, bem no momento da hora mais escura, bem naquele grande momento crucial, então desceu o pequeno Eliú e começou a falar com ele, lhe dizendo que a flor não havia pecado, que foi ele quem pecou, e que haveria uma ressurreição. Um dia haveria um justo que viria conforme este mundo, e na forma da imagem de Deus, como homem. Tomaria sobre ele a forma da carne pecaminosa, de outra maneira, e se colocaria na brecha entre um Deus santo e irado e o homem pecaminoso, e colocaria suas mãos em ambos e abriria o caminho. E quando Jó viu aquilo, ele estava olhando para a ressurreição do Senhor. Ele a viu. Agora observe. Em outras palavras, Jó estava tentando entender isto, pois eu sei que quando o homem vai para o pó da terra, ele apenas se corrompe e vai embora. Eu observo, ele nunca ressuscita novamente. Ele simplesmente deita e entrega seu espírito e se vai. E onde está ele? Ninguém sabe onde ele está. Mas eu observei outras coisas ressuscitarem da morte, mas ele não. Então, quando este profeta entrou no Espírito, Deus começou a lhe mostrar o que ia acontecer, que haveria alguém que tiraria o pecado do mundo e que ressuscitaria novamente. Ele viu a ressurreição do Senhor. Então eu gosto demais disso quando eu penso. Ele disse que se levantou, ele se agitou. Ele estava sentado em um monte de cinzas. Que coisa! O que chamamos hoje de má sorte que havia atingido sua casa, seus filhos foram todos mortos, todas as suas riquezas se acabaram, sua saúde havia acabado, ele sentado, um cristão ou um crente assentado, abandonado. Mas que coisa! Até mesmo sua igreja havia virado as costas para ele. Ele assentado ali raspando suas chagas. E então, quando o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele viu a ressurreição esta manhã, você sabe, ele se levantou e ele disse, eu sei que meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se levantará sobre a terra, e embora os vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por... Ele sabia que o veria nos últimos dias, porque haveria uma ressurreição geral. Eu penso em Davi, quando ele estava ficando velho,
Sendo um grande rei como ele era, Deus lhe havia jurado, de acordo com os frutos de seus lombos, que ele levantaria Cristo para sentar à sua destra. Então eu vejo Davi, quando ele estava velho, chegando ao fim de seu caminho, e toda a força física já havia quase acabado. Ele disse: além do mais, minha carne descansará em esperança, porque ele não permitirá que seu santo veja corrupção, nem deixará ele sua alma no inferno. Ele previu Jesus, a ressurreição de Cristo, e sabendo que seu corpo não permaneceria no pó da terra, mas que ele ressuscitaria novamente. Eu penso em Abraão lá no passado, quando Deus o assentou e disse: agora, Abraão, você está ficando velho e você passou da idade, tanto você como Sara. Mas você passou da idade de ter filhos, mas eu vou lhe dar um filho da promessa. Então, como que Abraão fez sua viagem e foi para a terra prometida, e esperou ali pelo tempo que este bendito viria, o qual representaria Cristo Jesus. E após 25 anos, crendo nesta promessa, pouco antes da promessa ser cumprida, então Deus apareceu a Abraão. Ele mostrou que na morte ele crucificaria seu filho e na ressurreição ele o ressuscitaria e lhe daria tudo. Extinguiria a escuridão, todas as coisas que haviam estado rondando o homem, e morte e o horror que a morte tinha se extinguiria quando eles vissem isto. E ele deu ao velho Abraão uma antecipação disto, e ele passou através destes pedaços de animais que ele havia cortado, onde nós tomamos há poucas semanas atrás, ou na semana passada, melhor dizendo, ou na semana retrasada, nos nossos cultos, sobre como que ele fez esta pequena luz branca, que era Deus, passar por estes, confirmando o juramento do pacto. E então virou e abençoou Abraão, e um velho com 100 anos de idade e uma mulher com 90 voltaram a ser um homem jovem e uma mulher jovem novamente, e geraram um filho, Isaque, o qual dele saiu a semente de Abraão. De Isaque veio Davi, de Davi veio Cristo, de Cristo veio a ressurreição dos mortos. Que promessa gloriosa! Como Deus, através da era, prefigurou todas estas coisas. Então, finalmente, como temos tomado nestes últimos dias para a base de como que todo o povo, todos os profetas do Velho Testamento, especificaram seu lugar de sepultamento. Hoje vocês vão ao cemitério, muitos de vocês, para colocarem flores aos seus queridos ou em suas sepulturas. Agora observe isto, todos os profetas da antiguidade, não tendo nenhuma escritura para se orientarem, como temos, qualquer promessa divina de Deus somente através da liderança do Espírito Santo. Homens do passado, assim movidos pelo Espírito Santo, escreveram a palavra de Deus. Cada um deles, quando eles morreram, eles especificaram que queriam ser sepultados na Palestina. Eles não queriam ser, eles morreram fora da Palestina, muitos deles, mas queriam ser sepultados na Palestina, porque Deus produziu os primeiros frutos da ressurreição na Palestina. Então, quando veio Jesus e eles fizeram com ele o que eles disseram que fariam, quando ele nasceu em Belém, ele entrou pelo caminho da porta do estábulo, saiu através da pena capital. Enquanto ele estava aqui na terra, ele nunca fez uma viagem de 50 milhas em sua vida. Ele nunca foi a parte alguma ao redor da Palestina. Entretanto, a mensagem de seu evangelho tenha viajado a cada fenda e canto do mundo. Ele nunca escreveu um livro em sua vida, embora o livro escrito sobre ele foi o que vendeu mais do que todos os livros em todas as eras, a Bíblia. E, no entanto, ali ele nunca frequentou uma faculdade em sua vida, e mesmo assim mais faculdades foram edificadas em sua honra do que qualquer outra coisa que tenha existido sobre a face da terra, ou qualquer outro nome, ou qualquer outro homem. E ele nunca foi muito longe, e ele viveu uma vida humilde, singela. Caçoaram dele, escarneceram, riram. E ele disse que ele tinha poder para dar sua vida e poder para ressuscitá-la. Qualquer um pode se vangloriar assim, qualquer um pode. Mas ele provou seu argumento quando ele ressuscitou na manhã da Páscoa. Quando traspassaram suas mãos e seus pés e o seu lado, e uma coroa de espinhos em sua cabeça. E ele morreu ali clamando por misericórdia no Calvário. Quando ele estava na terra, ele parecia um homem e ele agia como homem. E quando ele morreu no Calvário, ele clamou por misericórdia como um homem. Mas quando ele ressuscitou na manhã de Páscoa, ele provou que era mais do que um homem.
Ele era Deus. Ele tinha poder para entregar sua vida. Agora, a primeira coisa de manhã, o pequeno grupo de discípulos estava todo magoado. Eles não sabiam o que havia acontecido. Alguns deles queriam voltar para suas redes de pescar. Agora, como uma pequena antecipação do que a morte era, e quão horrível era a morte, e aos fundadores através de nossa religião cristã, como as promessas foram dadas através destes patriarcas que eu mencionei esta manhã. Agora, vamos voltar diretamente ao ponto de origem, onde isso está. Estes pequenos discípulos, depois que eles... O pequeno grupo que foi odiado no princípio, eles não tinham muitos amigos nesta terra. E qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos nesta terra. Você tem que se firmar na sua convicção só. Muitas vezes você tem que ficar sozinho, mas Ele prometeu que estaria com você. Eu estarei convosco até o fim. E agora, enquanto eu o vejo, vamos olhar nisto. Ele havia sido tirado, eles esperaram, porque ele podia fazer milagres. E ele alegava que ele nada fazia de si mesmo, mas o que o Pai lhe mostrava. Mas ele era um operador de milagre. E quando ele foi entregue nas mãos de Pilatos, como poderiam eles esperar ver o Messias de Deus despido de suas roupas e ali de pé, açoitado, ferido, triturado, moído e cuspido, e nem mesmo abrir sua boca para dizer uma só palavra a respeito? Aquilo havia partido seus corações. O próprio homem, o qual podia estender sua mão e dizer, aquietai, e os ventos e as ondas o obedeciam. Aquele o qual podia parar um cortejo fúnebre, colocar sua mão sobre o caixão e dizer, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E ele levantar. Aquele o qual entrou no lar dilacerado, onde uma filha havia acabado de morrer. Jairo, um pequeno sacerdote que se assentava com Jesus, e se tornou um crente. E ele entrou e disse, paz, porque a menina não está morta, ela dorme. Com certeza eles teriam sabido, com certeza havia algo ali. Ele entrou, tomou sua mão, olhou para ela e disse, menina, a ti te digo, levanta-te. E uma menina que estava morta e sua alma havia partido, ficou de pé e viveu novamente. Como ele foi até a sepultura de Lázaro, chorando como um homem, as lágrimas rolando na sua face, enquanto ele chorava ali de pé, e um homem que estava morto por 4 dias, e os vermes da pele entrando e saindo pelo seu corpo. Mas veja-o levantar sua pequena figura assim e dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Pense nisto, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que esperança temos esta manhã, então, quando visitamos nossas sepulturas de nossos amados? Que esperança temos nesta carne mortal hoje, como o Espírito Santo testemunha? Ele vive, nunca morrerá, tem vida eterna. Embora levemos os corpos para a sepultura dos nossos santos, mas por dentro eles estão vivos, eles estão vivendo em algum lugar. Quando ele se colocou de pé, disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ali havia um homem deitado, ele disse, tira a pedra. E a contaminação de seu corpo, aquele odor de corpo humano, você sabe o que é. Quando eles levantaram, ora, havia um cheiro nauseante por ali, mas ele falou e disse, Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto por 4 dias levantou da sepultura. Como poderiam eles ver um homem com aquele tipo de poder pendurado no Calvário com grande escárnio, saliva do cuspe dos soldados que caçoavam dele, escorria pela sua barba, enquanto arrancavam punhados de barba de sua face e o espancavam na cabeça e diziam, profetiza e diz quem te bateu. Quando eles viram os pregos romanos fincados em suas mãos e em seus pés, como podiam eles ver um homem como aquele morrer? Porque Deus requereu o julgamento e Cristo tomou o nosso julgamento. Como eles ficaram tão desapontados, eles haviam voltado para suas redes de pescar novamente. Pedro disse, eu vou pescar. Os discípulos disseram, eu simplesmente vou contigo. Eles foram. Eles estavam todos dilacerados, desapontados. Ali eles desceram seu corpo, o enrolaram em linho e o colocaram na sepultura. Eles disseram, esse é o fim daquele fanático. Como o mundo estava contra ele, eles disseram,
Ele era um santo rolador, ele era demente, ele era um fanático e assim por diante, mas ele disse que ele era Deus. Ele se parecia com ele agia como ele provou que ele era Deus. Isto é correto. Uma mulher disse há não muito tempo atrás, como eu disse isso muitas vezes, ela disse, ele não era divino, irmão Branham. Uma mulher da ciência cristã, ela disse, ele era apenas um homem. Disse, ele era apenas um homem. Eu disse, ele era mais do que um homem, ele era Deus. Eu disse, ou ele era Deus ou o enganador. Ela disse, bem, porque ele chorou na sepultura de Lázaro, ele provou que não era nada a não ser um homem. Eu disse, quando ele estava chorando, ele chorava como homem, mas quando ele ressuscitou os mortos, ele provou que era Deus. Isso é certo. Eu disse, quando ele estava com fome, ele teve fome como homem, mas pode você imaginar um homem de pé ao redor de uma figueira, tentando encontrar algo para comer, e poucos dias depois apanhar uns pãezinhos, cerca de 2 pães e 2 ou 3 pedaços de peixe, e alimentar 5.000 pessoas com peixe cozido. Poderia você imaginar um homem no Calvário, pendurado ali entre o céu e a terra, clamando, tenho sede, e já tinha transformado água em vinho, o próprio Criador da água parado ali, clamando por água. Ele se tornou pecado por nós, para que nós, em sua pobreza, pudéssemos ser feitos ricos. Ele, em sua morte, ele morreu como pecador, para que nós, em nossa morte, pudéssemos morrer como filhos e filhas de Deus. Eu penso na diferença entre as mortes. O velho Daddy Reis, aqui embaixo, quando ele estava morrendo, ele chamou seus filhos ao lado da cama, e ali ele havia estado em coma por 2 ou 3 dias. Ele tinha um provérbio, ele dizia, ora, valha-me Deus. Ele estava todo, ele chamou seus filhos ao lado da cama, com uma barba branca, longa e lisa. Ele disse, ora, valha-me Deus. Vocês pensaram que Daddy Reis estava morto. Ele disse, eu nunca morrerei, porque Jesus vive, eu também vivo. E ali ele abençoou cada um de seus filhos, disse, levantem minhas mãos. Ele não conseguia manter suas mãos para cima. Um de seus filhos ficou de um lado, levantou aquela mão, o outro levantou a outra mão. Ele começou a cantar. Enquanto seus olhos começaram a olhar em direção aos céus, ele disse, dia feliz, desde que Jesus lavou meus pecados. Ele me ensinou como orar e viver, regozijando cada dia. E fechou seus olhos e foi se encontrar com Deus. Eu lhe digo, é desta maneira que eu quero ir. É desta maneira. Deixe-me morrer em Jesus Cristo. Então, quando seus discípulos viram aquilo, todas as decepções e tudo mais que ele teve, parecia que os havia abandonado. Todos eles começaram a voltar pescando. Um voltou para seu trabalho e o outro voltou para este lado. Agora, nós queremos começar esta manhã sobre o túmulo. Então, após sua ressurreição, Maria, Marta e a Maria Madalena e Maria, a mãe de Jesus, foi bem cedo, certa manhã, eles guardaram seu corpo no chão no sábado, pois era costume eles não fazerem nada no dia do sábado. Então ele morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas, e ressuscitou bem cedo no domingo de manhã. Agora, eu quero deixar resolvida esta questão. Enquanto vocês estão aqui esta manhã, no culto do nascer do sol, muitas pessoas dizem, por que então ele disse que ele esteve na sepultura 3 dias e noites? Ele nunca disse que faria isso. Ele disse, dentro destes 3 dias eu levantarei meu corpo. Estão vendo? Agora, a razão que ele fez isso é porque Davi havia dito em um lugar na Escritura, eu não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que meu santo veja corrupção. E ele sabia que corrupção começava a se dar no corpo humano após 72 horas, 3 dias e noites. E algum tempo entre aqueles 3 dias e noites, Deus iria ressuscitá-lo. Então ele morreu na sexta-feira à tarde, às 3 horas, e ressuscitou domingo de manhã bem cedo. Agora, vamos apenas tomar um pequeno drama aqui, parar por um momento e observar. Eu posso vê-lo simplesmente a noite toda. A pobre velha Maria, a mãe, seu coração estava partido. A profetisa Ana lhe disse que ela ficaria dilacerada para revelar os pensamentos de muitos. Como seu corpo estava afligido e seu próprio querido filho pendurado na cruz, e que vergonha ele havia trazido para a igreja. Mas mesmo assim, em seu coração, aquele amor de mãe se estendeu. Não importava o que ele havia feito, quanta vergonha. Ele morreu, pena capital, como um condenado hoje que sairia ali para ser pendurado, ou eletrocutado, ou algo assim. Esta é a maneira que ele morreu, em vergonha e humilhação. Vê como Deus puniu o pecado?
E então, como ela havia chorado, provavelmente a noite toda, e ela e Maria Madalena, ela tinha conhecido seu poder, ela sabia que havia algo com ele que era diferente de qualquer outra pessoa. 7 demônios foram expulsos dela. Qualquer pessoa que já foi libertada do diabo através do poder de Jesus Cristo sabe onde ela está firmada. Ninguém pode vir em sua grande presença divina e alguma vez ser mais a mesma pessoa. Você é mudado. Há algo que acontece com você. Você pode se reservar, e a psicologia, imaginar isto e aceitar isto, uma determinada coisa, e algumas teorias ou algo assim. Mas nós não cremos em teologia, nós cremos no poder da ressurreição de Jesus Cristo. E quando você chega em sua presença, há algo que acontece em sua vida que o transforma. E você nunca mais é o mesmo, um homem que já esteve na presença de Cristo. Então 7 demônios foram expulsos dela, orgulho e inveja, e ela pensava que era tão bonita e que não havia ninguém como ela. Mas quando Jesus falou e disse, "Se limpa", tudo aquilo a deixou. Ela se tornou uma nova pessoa. Ela não era tão bonita mais em sua própria opinião, mas ela se envolveu no manto da mansidão e bondade e seguiu o Mestre. Ela o amava. Então, na manhã de Páscoa, eu posso vê-la. Seus discípulos estavam fora, empurrando os barcos de pesca, alguns deles indo para casa e alguns indo por caminhos diferentes, voltaram ao seu trabalho. E então, bem cedo, eu posso ver Maria, a mãe, e Maria Madalena, começando a subir a encosta da colina para irem até a sepultura. Elas tinham algumas especiarias e umas coisas. Elas queriam ungir seu corpo e reconhecê-lo. E então, enquanto subiam a colina, eu posso imaginar outra cena. Vamos olhar aqui. Eu posso ver um grupo de soldados ali de pé. Eles estavam jogando cartas a noite toda, ou jogando dado, ou jogando com seus dados o dado no chão. E eles se comportavam assim. Alguns deles diziam, "Diga, você se lembra daquele enganador?" Ele disse, "Em 3 dias ele iria ressuscitar. Então agora vamos só ver. Vamos subir até a sepultura." E eu posso vê-los chegar até ali e baterem em seus peitos e tirarem sua grande armadura assim, e a espada romana, dizerem, "Nós veremos o que ele pode fazer." Porque o túmulo estava selado, um selo romano. Ai daquele que quebrasse aquele selo. Uma pedra colocada ali, era necessário uma centúria de homens, isto é, 100 homens, a rolaram até ali em cima, uma grande, enorme pedra que eles rolaram até o túmulo. Disseram, "Ele está ali, completamente seguro." E eles estavam se divertindo. Mas se aproximando, já era quase dia agora, enquanto subiam a colina, e haviam 2 pequenas mulheres madrugando, talvez com o braço ao redor uma da outra subindo. Eu quase posso ver isto, como subiam ao lado da colina. E eu posso ouvir Maria, a mãe, dizer para Maria Madalena, "Diga, quem tirará a pedra da sepultura? O que tirará? Como vamos fazer isso?" Bem, eu posso ouvir Maria responder, "Deus cuidará disso." Essa é a coisa principal, não importa. O povo diz, "Como vou fazer isso ou aquilo?" Deus cuidará disso. Você apenas siga em frente. Veja, Deus cuidará do resto todo. Então, de repente, nós vemos todas as estrelas começarem a se enfraquecer. E, de repente, há apenas uma estrela que sobra. E essa é a grande, brilhante estrela da manhã, lá no além. Eu posso observar como tudo, e os soldados rindo e caçoando diziam, "Agora veja, já é dia, nada aconteceu ainda." E eles continuaram, disseram, "Veja, ele era apenas um enganador. Ele era apenas um homem como muitos destes enganadores que se levantaram nesses dias e outros dias e fizeram estas coisas. Ou fizeram estas afirmações. Mas então, de repente, eu posso imaginar todos os passarinhos ou sabiás pararam de cantar. Os pássaros pararam de cantar. O poeta disse, sua voz assim tão dócil que até mesmo os pássaros silenciam seu canto. Algo estava para acontecer. Eu posso ver a grande estrela da manhã pairando no além em seu lugar, a qual pairava ali desde o princípio do tempo. Começou a se mover. Eu posso vê-la fazer um círculo. Maria e os outros, observando o que ela está fazendo, é um anjo que está procurando pela sepultura onde eles o haviam colocado. A Escritura estava pronta para ser cumprida. Irmão, irmã, quando a Escritura de Deus estiver pronta para ser cumprida, não se preocupe, ela estará bem ali.
Eu posso ver aquela estrela fazer sua viagem se movendo. Eu posso ver os romanos ali de pé, 100 deles, fortes com suas espadas puxadas, dizendo: agora veremos o que acontece. E de repente esta grande bola de fogo veio voando do céu, parou ao lado da sepultura, e aconteceu dela ser o poderoso anjo de Deus, o qual parou ali. Os soldados desmaiaram e caíram no chão como se estivessem mortos. Com apenas um toque de sua mão, ele moveu para trás aquela pedra, rompeu o selo romano. O que o selo romano significa para ele? Não mais do que o selo dos Estados Unidos significaria, ou qualquer outra coisa. Ou o selo de alguma igreja, ou qualquer outra coisa. Deus tem que viver. Ele tem que sair. Ele não pode viver entre os mortos. Então ele tira a pedra e a rola para trás, e ele parou ali. Agora quem está tomando conta? Os soldados agarrando seus escudos e coisas tais e correndo o mais que podiam através do jardim, descendo a colina, e o retinido de seu material, o ferro que estava sobre ele, seus escudos e coisas tais, e ali ele ficou de pé, sozinho. Após algum tempo, Maria disse: houve um grande terremoto quando aquilo aconteceu, que estremeceu a própria terra ali naquela manhã. Alguém diz: será que alguma coisa estourou em algum lugar? Deve ter havido um estrondo em algum lugar de relâmpago, algo atingiu a terra. Mas foi Jesus ressuscitado dos mortos. Então, quando elas chegaram até o túmulo, Maria e Marta, elas viram o anjo ali de pé. Ele disse: ide dizer a seus discípulos que ele vai diante deles para a Galiléia, e ali ele se encontrará com eles. Eis que vos tenho dito. Ide depressa agora e dizei aos discípulos que ele vai se encontrar com eles exatamente como ele disse que se encontraria com eles. Oh, quando eu penso naquilo, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e eu o levantarei nos últimos dias. Eis que vos tenho dito. Seus anjos têm espalhado isso através do mundo, que qualquer que ousar negar a si mesmo e tomar sua cruz e o seguir, ele o encontrará na ressurreição. O que importa é se esparramarmos flores na sepultura, se dissermos da cinza, cinza e do pó ao pó. Está simplesmente tão certo que aquele corpo ressuscitará da sepultura como existe um Deus no céu. Eis que vos tenho dito. Vamos observar. Aqui vão 2 de seus discípulos agora. Eles estão na estrada, e alguns deles saíram para pescar. E então Jesus estava de pé na margem. E ele olhou, e ele os viu ali. E ele disse: filhos, vocês têm pão? A primeira coisa que ele lhes disse foi: lançai vossa rede do outro lado. Eles tinham pescado a noite toda, não tinham apanhado nada. Esta é a maneira que é: você está pescando do lado errado do barco. Então Jesus disse: lançai vossa rede do outro lado. E então, quando eles jogaram suas redes do outro lado e deram um puxão assim, haviam tantos peixes que até mesmo suas redes quase se romperam. E Pedro começou a olhar ao redor e disse: há somente um homem que poderia fazer isto. E olhou para trás na margem, e ali estava ele, pão e peixe no fogo, pronto para eles. Pedro não pôde esperar que o barco chegasse. Ele simplesmente pulou dentro d'água, e ali foi ele encontrá-lo. Ele teve que se apressar. Oh, eu gostaria que cada pecador no mundo fosse assim hoje. Pedro havia negado ali, ele saiu e chorou amargamente. Ele havia orado, ele queria encontrar Jesus. Ele queria chegar ali para que então ele pudesse cair a seus pés. Haviam 2, um chamava Cefas, e assim por diante. Eles estavam a caminho de Emaús, e eles estavam indo com os corações partidos e entristecidos, e eles estavam indo falando sobre isso. Oh, quão ruim era! E de repente alguém saiu dos arbustos, um homem comum, não altivo ou qualquer roupa diferente. Ele se vestia como o restante dos homens. Ele usava seu cabelo e sua barba exatamente como o restante deles usava. Ele não era diferente. Ele não fazia nenhuma grande diferença. Sua vida provava suas credenciais, o que ele era. E é assim que Deus deseja que sejamos. Deseja que nossa vida seja nossas credenciais. Isto é certo. E então ele começou a andar. Ele disse: irmãos, por que estão tão tristes? E a respeito de que conversam? Oh, eu gosto demais disto. Ora, eles disseram: és tu desconhecido por aqui, Senhor? Ora, ele disse: todo o país está dilacerado, e aqui estamos. Ele disse:
Estamos em nosso caminho, voltando para casa. Ele disse, ora, Jesus de Nazaré, o profeta, nós pensamos com certeza que ele seria, quando ele veio, que ele seria o rei de Israel. E agora ele está morto, e eles o enterraram e traspassaram-lhe o coração, e o recolheram. E disse, este é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, desde que ele foi morto. E disse, algumas mulheres foram até a sepultura e tiveram uma visão de anjos e voltaram e disseram que ele estava vivo. Porém, disse, nós não pudemos crer naquela história, nós simplesmente continuamos. Então, descendo por ali, ele disse, nécios e tardos de coração, vede, por não crerdes em tudo que os profetas disseram a respeito de Cristo, como ele deveria padecer e ressuscitar novamente no terceiro dia, bem, como indolentes sois vós. Observe quão lindo, que coisa! Veja isto, Cristo no meio dos tristes e abatidos. É aí onde ele vai, no meio dos que estão tristes e abatidos. Eles estavam passando pela hora mais escura que já tinham visto. Todas as suas esperanças tinham terminado. Eles tinham sido colocados para fora da igreja, das sinagogas, porque eles criam nele. E agora ele, em quem eles haviam confiado, estava morto. E algumas mulheres tinham vindo com uma historinha de uma certa visão. Elas tinham visto alguns anjos para dizerem a seus discípulos que ele se encontraria com eles na Galileia. Mas só ele apenas... Eles não podiam crer naquilo. Eles estavam tristes e abatidos, chorando. E ali o amável Jesus apareceu no meio dos abatidos. Outra coisa, era a primeira manhã de Páscoa. Jesus, a ressurreição de toda a vida, estava vivo e no meio da primavera, e no meio do canto dos pássaros, no meio do desabrochar de novas flores. O Jesus ressurreto estava na primavera também, vindo da ressurreição. Como ele andou por ali com eles e começou a falar com eles, lhes dizendo, disse, bem, agora, vocês deviam crer no que os profetas disseram, vocês deviam crer que todas as escrituras que foram escritas a respeito de Cristo, como ele devia sofrer e ressuscitar no terceiro dia, assim por diante, bem, eles estavam abatidos demais. E após algum tempo, depois que ele começou a falar, havia algo a respeito desse homem que falava um pouquinho diferente dos outros homens. Ele não era do nível habitual dos homens. Havia algo nele que parecia ser uma sinceridade profunda. Havia algo nisto que tinha um significado. E ele começou a explicar sobre as Escrituras. Ele era o ensinador das Escrituras, de como que os profetas disseram que Cristo morreria e ressuscitaria novamente no terceiro dia. Como seus corações começaram a arder dentro deles, algo estava acontecendo. Enquanto eles viajavam, eles conversavam através do dia. Agora eles estavam à distância de mais ou menos alguns estádios, cerca de 1,5 milha de Jerusalém, onde eles estavam indo, andando devagar, bem com o próprio Cristo ressurreto, e não sabiam disto. Quantas vezes ele tem sentado no banco com você? Quantas vezes ele esteve com você nas horas de suas provas e problemas e você não reconheceu? Quantas vezes ele estava no volante quando você quase foi morto naquele acidente, ou apenas evitou aquele acidente ou algo assim, e você não reconheceu que era ele? Como ele estava com você quando o barril estava vazio e a botija estava vazia e não havia nada para as criancinhas. Como que aquele homem chegou e colocou aqueles alimentos bem na porta, seja lá o que fosse. Aquele era Cristo. Ele está vivo hoje. Ele não está morto, mas ele vive. Encontrando-me há poucas manhãs atrás com um médico muito ateu em Louisville, eu fui ali depois de chegar da África. Eles estavam me examinando para a ameba. Ele disse, reverendo Branham, ele disse, o senhor crê nessa tolice? Eu disse, sim, senhor. E ele disse, o senhor quer me dizer que crê que aquele homem ressuscitou dos mortos? Eu disse, sim, senhor, eu creio. E ele disse, como o senhor pode provar que ele ressuscitou dos mortos? Eu disse, eu posso provar que ele é o Cristo ressurreto. Como pode ele? Eu disse, ele vive em meu coração e é assim que sei que ele ressuscitou. Aqui dentro ele me transformou de um pecador para um cristão. Ele mudou minha natureza, ele mudou minhas atitudes, ele mudou tudo que havia em mim. Ele me fez uma nova criatura, portanto eu sei pessoalmente que ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, eu creio que ele morreu. Eu disse, eu creio também, mas ele morreu, sim, mais do que isto, ele ressuscitou dos mortos. E hoje ele vive dentro
dentro de nossos corações. É por isso que somos felizes e podemos cantar. É por isso que podemos mencioná-lo. Aqui, há não muito tempo atrás, Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez um grande milagre para mim em minha própria vida. Ele tem feito milagres por você. Ele anda com você diariamente. Ele anda com cada crente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que aconteça, Cristo ainda vive e reina hoje no coração humano. É por isso que, como diz a história, você observe, a cada manhã nos levantamos enfadados e saímos e, bem, estou meio adormecido e assim por diante. Não é de se admirar que tenhamos pressão alta e diabetes e tudo mais. Observe um pequeno sabiá. Ele levanta a cada manhã. A primeira coisa que faz é virar sua carinha em direção aos céus e começa a cantar com todo o fôlego que tem. Nunca se viu nenhum deles com pressão alta, andando com muletas, com diabetes. Disse um pequeno sabiá, disse uma vez, disse, bem, qual será o problema, disse, com essas pessoas, essas coisas e criaturas que se chamam de seres humanos? Disse, ora, eles devem ser tão tristes. Talvez eles não tenham um Pai Celestial como nós temos, que cuida de nós. Certa noite, realizando uma reunião aqui na Igreja Batista de Milltown, quando eu era o pastor lá, eu estava indo para casa com um velho amigo meu para ficar a noite toda. E eu costumava observar, quando eu passava, havia um rouxinol sentado num arbusto de cedro ali. A noite toda ele cantava com todo o fôlego que tinha, o mais alto que podia cantar, de modo que eu pude compreender porque os pássaros cantam quando o dia amanhece. Eu posso imaginar que a luz do sol batendo neles os faz cantar. Mas o que faz aquele rouxinol cantar? Então eu peguei um livro e comecei a ler sobre o rouxinol. Eu vim a descobrir que o rouxinol, o que o faz cantar, é que ele observa os céus. E todas as vezes que ele pode olhar e ver as nuvens se moverem para trás, e ver uma estrela, um raio de luz, ele começa a gritar e cantar com todo o fôlego que tem. Por quê? Porque ele sabe que o sol está brilhando em algum lugar. Ele está falando à terra que o sol está brilhando em algum lugar. E irmão, irmã, desde que no fundo do meu coração, através das nuvens negras de tormenta e provas e problemas, se eu puder sentir o Espírito Santo atravessar de vez em quando e me dar uma bênção, eu sei que o poder de Deus continua vivo e reina em alguma parte. Isso é certo. Se eu pudesse perguntar àquela estrela da manhã, o que faz você brilhar aí em cima? Por que você está brilhando? Ela diria, não sou eu que estou brilhando, irmão Branham, se a estrela pudesse falar. É apenas o sol brilhando em mim que me faz brilhar. E é assim que é com cada homem que é crente em Jesus Cristo, que está escondido nele. Não é você brilhando, é o Espírito Santo brilhando em você que dá a você esta esperança e este gozo da ressurreição. Eu costumava dizer, falando aqui, sobre uma velha fonte da qual eu costumava beber. Ela borbulhava e saltava e saltava e saltava, lá ao redor de Milltown. Eu queria saber por que aquela fonte saltava. Então um dia eu me sentei ali e conversava com ela. Imagine um homem conversando com uma fonte. Mas eu estava falando com a natureza, o qual fez a fonte. E eu quis saber, o que te faz tão borbulhante, tão saltitante? É porque as crianças vêm aqui e bebem de você, ou eu bebo de você, ou algo assim? Se a fonte pudesse responder, ela diria, não, Billy, não é porque você bebe dela, não é porque alguém bebe de mim, é algo bem embaixo de mim aqui, que me impulsiona e me faz borbulhar e saltar e me comportar assim. E é assim, cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus não é você, não é a emoção humana, é por causa da ressurreição ou do poder de Deus que está naquela vida humana e está compelindo para a vida eterna, movendo para a vida eterna. Algo aqui. Você não poderia ficar quieto se você quisesse. Existe algo dentro de você. Quando Jesus veio entrando em Jerusalém e eles cortaram palmas e começaram a gritar e clamar e a se comportar assim, alguns daqueles fariseus cerimoniosos disseram, faça com que se calem. Ora, eles nos dão arrepios. Oh, como aquelas pessoas gritam e se comportam. Ele disse, se eles calarem, as rochas imediatamente clamarão. Algo tem que vir. Quando a vida chega no meio da morte, há uma ressurreição. É obrigado a ver. E quando a vida que está em Jesus Cristo chegar no túmulo onde nossos queridos estão dormindo, haverá uma ressurreição. A vida e a morte não podem habitar juntas nem um pouco mais do que as trevas e a luz do dia.
Então, logo que as trevas, quando a luz do dia chega, ela faz com que as trevas se vão. A luz do dia tem que brilhar. Não importa o que acontece, quando aquele mundo move ali ao redor, na frente daquele sol, tem que aparecer a luz do dia. Tem mesmo. É tão certo como a eternidade, enquanto aproxima a hora da vinda do Filho de Deus, ali haverá uma ressurreição sobre este mundo. E todos os que dormem em Deus, Cristo trará consigo em sua ressurreição. Isso terá que ser assim. Não existe maneira alguma fora disto. Você tem que ter isto. E como pode você ter isto a não ser que seja aqui? Eu estava há algum tempo atrás, eu estava em Gary, Indiana, onde eles me levaram através de uma grande usina siderúrgica em Gary. E eu fiquei muito alarmado quando eu estava observando. O superintendente me levou para cima e ele estava me mostrando o lugar todo ali. E ele disse, eu estava observando os homens, um pequeno apito soou 5 minutos antes de encerrar o trabalho. Eu observei cada homem tirando seus aventais e os colocando sobre suas máquinas. E bem por ali, ao redor desses tornos mecânicos e coisas, ele estava limpando um corredor, um punhado de aparas que havia sido recolhido do material que ele estava trabalhando. E ele varreu todas elas para o corredor. E ele disse, eu lhe mostrarei algo aqui, reverendo Branham. Eu disse, tudo bem. Então ele voltou para um pequeno lugar. Depois que o apito principal soou, todos os homens saíram, todos esvaziaram o edifício. Nós ficamos ali sozinhos. E ele apertou um botão. E bem lá atrás eu ouvi algo ribombar e fazer um ronco e... brum, se aproximando. Eu pensei, o que é isto? Após algum tempo ele disse, agora fique de um lado. Eu fiquei de lado, eu vi um trilho que passava por ali. E quando notei, ali vinha um enorme imã descendo por ali. E enquanto aquele imã passava por aquela linha, eu comecei a observar aquelas aparas voando para irem ao encontro dele, assim, aquelas aparas de metal. Eu observei que algumas não subiam. E eu observei vários pedaços de ferro que não subiam. E aquele imã foi até uma fornalha e soltou toda aquela coisa dentro da fornalha e aquilo foi derretido e refeito novamente. E eu disse, bem, por que não subiu tudo? Eu disse, eu vejo algumas aparas. Ele disse, reverendo Branham, nós fazemos algumas peças de alumínio aqui. Ele disse, e essas peças de alumínio não são magnetizadas àquele imã. Eu disse, louvado seja o Senhor. E ele disse, o que há com o Senhor? Eu disse, eu estava só pensando. Então eu disse, por que aqueles outros pedaços de ferro não subiram? Disse, se o Senhor notou, eles estão aparafusados, eles não podem levantar. Eu disse, louvado seja Deus, aleluia. Ele disse, qual o problema, reverendo Branham? Eu disse, eu só estava pensando. Ele disse, deve estar mesmo. Eu disse, irmão, bem lá atrás, em algum lugar na eternidade, aleluia, há um grande imã. O Filho de Deus será solto uma manhã dessas. Ele está passando sobre essa terra como um imã. E toda alma que está magnetizada nele subirá para se encontrar com ele no ar. E estará na ressurreição para viver com ele, ser levado para o além. E estes velhos corpos nos quais vivemos agora, ou mesmo como temos agora, que estão ficando velhos e enrugados e desfalecidos, serão lançados no além na fornalha do pó e serão moldados novamente, feitos como seu próprio glorioso corpo na ressurreição final, quando ele vier novamente. E eu disse, bem, agora veja aqui, existem muitas pessoas que não são magnetizadas. Há muitas pessoas que estão aparafusadas, as circunstâncias dizem, eu não posso fazer isso, eu simplesmente não poderia fazer isso, o preço é muito alto. Irmão, a não ser que aquele coração seja mudado e aquela alma se encontre no além, magnetizada com Deus através do Espírito Santo, quando Jesus chegar, você será deixado sozinho na terra. Recorde, haverá uma ressurreição amanhã destas, somente para aqueles que estão mortos em Cristo, Deus os trará com ele. Andando no meio dos discípulos, dando-se a conhecer, dando-se a conhecer. Tem homens em todos os lugares pelo país, às vezes me criticando quanto à cura divina. Ora, meu irmão, como poderia eu evitar de crer em cura divina quando é a própria natureza do Espírito Santo? Cada homem que nasce do Espírito de Deus terá que crer no sobrenatural, porque ele é parte de Deus, ele é um rebento de Deus. Eu digo, você se parece com seu pai. Digamos, você tem o nariz como... Me dizem que tem o nariz como o de papai, que tem a boca como a de papai. Por quê? Ele é meu pai. Eu tenho o direito de me parecer com ele. Aleluia! Então, se Deus é meu pai, eu tenho o direito de crer no sobrenatural, porque sou nascido do Espírito sobrenatural. Isso faz de mim um ser sobrenatural. Por dentro e por fora, eu sou
Eu sou um homem de barro, você é um homem de barro, mas interiormente, quando você é nascido do Espírito de Deus, você se torna um ser sobrenatural ali. E aquele ser sobrenatural tem fome e sede por seu lar celestial no além. Isto é certo. Amém. Observe isto. Ali estavam eles. Aqui está ele andando agora. Ele ressuscitou dos mortos. O gozo começa a vir. Os discípulos começaram a obter um pouco mais de energia em seus passos. Algo aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. É assim que é com cada homem ou mulher quando ele é nascido do Espírito de Deus e vê a verdadeira ressurreição. Ninguém sabe que Jesus ressuscitou dos mortos a não ser que ele tenha morrido, ele mesmo em Cristo Jesus, e nascido novamente, outra vez pelo Espírito Santo. Cada homem que está crendo apenas teologicamente, que está crendo apenas materialmente, ele apenas vê isso no papel, até que o Espírito Santo testemunhe a ressurreição de Jesus Cristo. Você, das coisas mortas da vida, há uma nova e viva esperança em Cristo Jesus. Cada homem ou mulher sem isso está perdido esta manhã, isto é certo. Oh, meu irmão, irmã, corrija-se com Deus, limpe esse coração para que sinos de alegria do céu toquem e haja uma ressurreição. Jesus vive e reina dentro do coração. Observe, enquanto eles começaram a ir pelo lado do caminho, eu acho que aquilo foi tão maravilhoso ali. E a Bíblia diz que eles seguiram em frente pelo caminho e eles falavam um com o outro. E quando eles chegaram no fim, bem onde eles iam passar toda a noite, eles simplesmente não queriam que ele partisse. Há simplesmente algo a respeito dele. Se alguma vez você se familiarizar com ele, você não desejará que ele se vá. Isto é certo. Agora, eles disseram, entra e fica conosco. Eu gosto disto. Entra e fica. Todo homem que já entrou em contato com Jesus Cristo deseja que ele fique. Fica conosco. O mundo está morto, Cristo ressuscitou. Aqui está ele, vivendo conosco. Correto. Entra e fica conosco. Está se aproximando. E Jesus, agora, recorde, eles o convidaram para entrar. É cada homem que vem a Cristo terá que convidar Cristo para entrar na casinha em que vive. Ele só entra com o convite. Ele não força a si mesmo para entrar em você. Você diz, eu não quero nada daquela coisa fanática. Muito bem, não se preocupe, não estará ali. Mas quando você está desejando e pronto para liquidar com as coisas do mundo... Como eu estava falando ontem à noite com os missionários, eu disse, sim, vocês vão aqui à escola e aprendem sua teologia e saem aqui lendo, escrevendo e com aritmética. E vão à África e fazem 2 vezes mais filhos do inferno daqueles nativos do que antes faziam. Mas eu disse, Jesus, quando ele comissionou seus discípulos para serem missionários, ele disse, eis que envio a promessa do Pai sobre vós, mas permanecei primeiro na cidade de Jerusalém, não em algum seminário, nem em alguma escola de ética. Ele disse, permanecei na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Eis que eu envio a promessa do Pai a vós, mas ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos com o poder do alto. Após isso, o Espírito Santo virá sobre vós, então sereis missionários ou testemunhas de mim em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. É até que um homem seja equipado pelo Espírito Santo, não por cultura, não por teologia, não por um cartão de membro da igreja. Amém. Estado em Jerusalém e cheio do batismo do Espírito Santo, ele não está qualificado para o púlpito, isto é certo, como um missionário ou qualquer outra coisa. E quando Filipe desceu ali, o primeiro missionário que já havia saído foi até Samaria. E quando ele chegou ali, ele pregou o evangelho, curou o enfermo e abriu os olhos dos cegos, abriu os ouvidos dos surdos. Houve grande regozijo na cidade. E em todas as partes que um verdadeiro e real missionário de Deus ou um pregador vai, há sinos de alegria tocando da ressurreição de Cristo. Você não pode manter a morte e a vida juntas. Elas se separarão. Amém. Então, quando Cristo entra no coração humano, ele separa você das coisas mortas do mundo. Há uma esperança viva, uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele se torna um novo homem. E eu lhes digo, meus irmãos, se o mundo precisa de qualquer coisa hoje, é de que a verdadeira e real ressurreição de Cristo seja pregada a eles. Eles disseram, entra e fica conosco. É tarde, o dia já se declina. Bem, nós ouvimos aquelas mulheres o que elas disseram. Gostaríamos de saber se é verdade. Indo como que pensando em outra coisa, mas ele disse, entra agora, só por um pouco. Eles disseram, entra agora e fica conosco. Ele agiu como se fosse em frente. Muitas vezes ele faz isto, só para ver o que você fará. Isto é certo.
Então, após algum tempo, eles lhe imploraram. Eles disseram, entre. Eles entraram, provavelmente apanharam o menu, disseram, agora o que tu queres para o jantar? E eles disseram, fica conosco, nós te amamos. Ora, nós gostaríamos que tu fosses o nosso pastor. Há alguma coisa em ti que é diferente das outras pessoas. Há alguma coisa em ti, tu explicas as escrituras um pouquinho diferente dos outros homens. Nós gostaríamos que tu fosses conosco. Gostaríamos que tu conhecesses nosso amigo Pedro, Tiago e João e outros. Temos alguns amigos que foram seguidores de Jesus e gostaríamos que tu entrasses. Parece que tu conheces tanto sobre ele. E era ele mesmo. Aquele era ele. Ele se assentou ao teu lado muitas vezes. Ele estava ali e ele começou a falar com eles. E então, de repente, quando ele apanhou o pão, ele tomou o pão. Agora, os olhos deles estavam cegos. E ele partiu o pão. Quando ele levantou seus olhos e o abençoou e o partiu, seus olhos foram abertos. Eu gosto disto. Seus olhos foram abertos. Se alguma vez houve um tempo em que a Igreja de Cristo precisou de seus olhos abertos, é hoje. Mais pães partidos. Seus olhos se abriram e eles reconheceram que era ele. Oh, amigo, já abriu ele seus olhos desta maneira. Ele já o abençoou de tal maneira. Ele já o separou das coisas do mundo, o separou de uma hora de separação e de abertura. Isto é o que a igreja necessita hoje, de uma hora de separação e de abertura. E os olhos dele foram abertos, os olhos deles foram abertos, melhor dizendo, e eles o reconheceram, exatamente da maneira que ele fez com o pão. Foi desta maneira que eles o reconheceram. Oh, quantas vezes! Aqui, há não muito tempo atrás, uma senhora estava aqui embaixo na esquina. Ela sofria de tuberculose e eu acho que ela se encontra na igreja esta manhã. Eu não consigo lembrar do nome da senhora. Ela mora no Reese. Obrigado, irmã. É isso mesmo, senhora Reese. Ela estava deitada ali, tinha 3 ou 4 filhos e eu fui orar por ela. Ela tinha sido enviada de um sanatório aqui em cima para morrer. E então eu fui orar por ela, e havia um infiel que morava perto de mim, e ele trabalhava aqui para o governo, o Sr. Andrews. Então eu passava pela esquina na minha velha bicicleta, e eu tinha orado pela mulher uma noite, umas 2 noites antes daquela, e eu fui para casa. Enquanto eu estava sentado na varanda, o Senhor mostrou-me uma visão de que a mulher viveria. Então eu fui lá, eu disse, eu tenho assim diz o Senhor para a senhora vai viver. E ela disse, oh, graças a Deus, aquela coitadinha. Eu disse, a senhora levantará e será batizada no nome do Senhor, invocando-o e lavando o seu pecado? Ela disse, eu farei qualquer coisa que Deus me ordenar a fazer. O Senhor apenas venha e me guie, e me diga, e eu o farei. Eu disse, tudo bem. Umas 2 manhãs após aquela, eu encontrei um homem descendo a rua ali, e era o Sr. Andrews. Ele disse, ei, espere um momento aí, pregador. Mais ou menos a esta hora da manhã, eu suponho. E ele disse, espere um momento aí, pregador. Ele disse, onde o senhor vai? Eu disse, até o armazém. Disse, não sem vergonha de si mesmo? Eu disse, o quê? Disse, dizer àquela mãe pobrezinha que está para morrer ali, que ela vai viver? Eu disse, bem, ela vai viver. Ele disse, como o senhor sabe que ela vai viver? Eu disse, assim disse Jesus, é por esta razão que eu sei. Disse, como o senhor sabe? Eu disse, ele me mostrou uma visão dela, exatamente da maneira que ele fez. Eu sei que será assim, isso é certo. Ele disse, eu teria vergonha de mim mesmo. Disse, o senhor apenas sai por aí e engana as pessoas assim. Disse, o senhor deveria ter vergonha. Agora, eu sei que é um tanto difícil para mim, primeiro, me encontrar com o senhor e lhe falar assim. Eu disse, tudo bem, o senhor tem suas próprias ideias e eu também tenho as minhas. Eu montei em minha velha bicicleta e fui embora. 2 dias após aquilo, sua esposa, sendo uma mulher cristã, ela ficou doente. Eu fui até ali e eu disse, Sr. Andrews, eu poderia fazer algo pelo senhor? Ele disse, agora olhe aqui. Disse, nós temos um bom médico. Disse, nós não precisamos de nenhuma ajuda sua. E eu disse, obrigado. Eu disse, eu sei que o senhor tem um bom médico. Ele falou seu nome e ele é um bom médico aqui da cidade, um amigo meu. Eu disse, ele é bom médico. Ele disse, ela tem apendicite, nós a tiraremos e isso é tudo. Disse, nós não precisamos de nenhuma oração por aqui. Eu disse, isto, Sr. Andrews, eu não pedi para fazer isso. Eu disse, eu simplesmente quis lhe dizer que eu poderia cortar sua lenha, eu poderia fazer qualquer coisa pelo senhor, ajuntar seus gravetos, o carvão, qualquer coisa que eu pudesse fazer. Então, ele ficou muito arrogante sobre isso. Ele não queria ter nada a ver com oração. Eu disse, tudo bem, então eu voltei para casa e quando eu voltei, eles a levaram para o hospital.
E na manhã seguinte eu comecei a patrulhar. Eu era um guarda florestal, vocês sabem, e eu coloquei a correia em minha velha espingarda e comecei a subir a estrada. Eu estava andando, subindo a estrada e subindo por ali, e de repente, ali, algo me disse, falou, vire e volte. Este é aquele Jesus ressurreto. Vire e volte. Eu pensei, bem, aquilo, talvez eu senti. Algo disse, volte. Eu virei imediatamente e voltei. Eu telefonei para a companhia de serviço público. Eu estava patrulhando as redes de alta tensão também. Então eu telefonei e eles disseram que não trabalharia naquele dia. Caiu uma chuva garoenta, embora não suficiente para que eu não trabalhasse, mas eu simplesmente voltei. Eu não sabia por quê. Eu me assentei e desmontei minha velha espingarda e estava de pé ali ilustrando-a. Meda me disse, minha esposa. Ela disse, o que você está fazendo de volta? Eu disse, eu não sei. Ele simplesmente me disse para voltar. Obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Simplesmente voltei. Eu me assentei ali embaixo e ilustrava a velha espingarda. E de repente, eu observei, vindo em volta da casa, e aqui vinha ele com seu chapéu caído de lado, você sabe, seu nariz pingando, e ele entrou. Ele disse, senhora Branham? Disse, sim. O pregador está aqui? Disse, sim. Disse, entre, senhor Andrews. Disse, oi, pregador. E eu disse, bom dia, senhor Andrews, assente-se. Ele disse, o senhor ficou sabendo sobre a senhora Andrews? Eu disse, não. Disse, bem, disse, ela vai morrer, pregador. Eu disse, isso é horrível. Eu disse, fico chateado de saber disto. Disse, embora eu saiba que o senhor tem um bom médico. E ele disse, sim, ele disse, mas aquilo não era apendicite. E eu disse, não era? Não? Disse, não. Estamos com um especialista ali agora de Louisville. Disse, é um coágulo de sangue. Falta apenas umas 2 horas para alcançar seu coração. Disse, subindo para seu coração. Disse, ela vai morrer. Eu disse, é terrível. Fico chateado de saber disso. E simplesmente continuei ilustrando minha espingarda. Ele disse, ela está muito mal. E eu disse, sim, senhor. Eu disse, isto o deixei suar um pouco, então continuei meu trabalho em minha espingarda. Ele disse, o senhor calcula que pode ajudá-la? Eu disse, eu? Eu disse, eu não sou médico, eu não sei o que fazer, senhor. Eu disse, eu não sou médico. Ele disse, o senhor sabe, disse, eu pensei que talvez o senhor poderia ajudá-la um pouquinho. E eu disse, o que quer dizer? Ele disse, o senhor sabe, como a mulher lá no... Eu disse, sei. Eu disse, aquilo não foi eu, aquilo foi o Senhor Jesus. E ele disse, eu pensei que o senhor não cresce nele. Ele me contou uma pequena história certa vez. Sua avó tinha, ou sua tia, eu creio que era, havia feito uma promessa que ela pagaria a um velho pregador ambulante $5 no fim do ano. Ela tinha lavado roupas e ela não tinha o dinheiro para pagá-lo. E o dia de lavar roupas chegou e então o pregador estaria ali. E ela não tinha nenhum dinheiro. E ela tinha uma moeda de 10 centavos ou uma moeda de 5 centavos, ou seja quanto custasse para comprar uma grande barra de sabão. E ela o mandou para o armazém. Voltou e disse, ela pegou a barra de sabão e estava chorando. Disse, ela baixou a mão e pegou seu velho avental e enxugou suas lágrimas. E ela foi até a velha caldeira, como as mães de vocês costumavam ter. E claro, hoje você apenas aperta um botão, aquilo acabou, veja você. Mas ela colocou o sabão na tábua de lavar roupa assim, e ao colocá-lo, ela ouviu algo roçando. E aconteceu dela olhar para baixo e olhou grudado na barra de sabão, e ali havia uma moeda de ouro de $5. Ela tinha prometido ao velho pregador ambulante. Ela disse, eu disse, como aquilo foi parar ali? Disse, eu simplesmente gostaria de saber. Eu disse, o Jesus ressurreto fez aquilo. Ela fez a promessa com todo o bom coração, ela pensou que poderia fazê-lo, e Deus abriu um caminho para ela. Exatamente da maneira que ele faz as coisas, é a forma que você o reconhece. Somente através do que ele faz, as coisas que ele faz, a forma que ele faz. Ele disse, eu sempre quis saber, sempre esteve no meu coração, gostaria de saber se havia. Eu disse, se havia? Eu disse, senhor Andrews. Ele disse, irmão Branham, o senhor acha que ele poderia ajudar minha esposa? Eu disse, claro, eu sei que ele pode. Eu disse, o senhor poderia... Ele disse, o senhor oraria por ela? Eu disse, não, o senhor ore por ela. Eu disse, o senhor é a pessoa indicada para orar. Ele disse, eu não sei como rezar. Eu disse, de nada serviria, de qualquer modo, se rezasse. Eu disse, ajoelhe e converse com ele.
Ele disse, bem, como eu faço isso? Eu disse, apenas chegue sua cadeira para trás e se coloque ali, ajoelhe-se ali, perto da mesa e comece a orar. Então ele se ajoelhou ali e começou a orar. E ele disse, agora ele disse, Senhor, eu não sei como falar contigo. Ele disse, mas se tu ajudares minha esposa... Ele se levantou e disse, diga pregador, agora vamos até o hospital para conversarmos com ele. Disse, talvez se formos até onde está no hospital. Eu disse, tudo bem. Minha esposa se aprontou, nós fomos ali. E a senhora Andrews ali não dava mais para ver nem seus olhos. O sangue havia separado, você sabe. O coágulo havia feito o sangue água e não se podia ver seus olhos. Eu olhei para ela. Oh, que coisa! Minha esposa começou a chorar. Eu ajoelhei e comecei a orar. Eu disse, querido Deus, eu oro agora para que tu ajudes a mulher. Eu disse, vemos que estamos todos sem esperança e sem ajuda. O médico fez tudo o que pôde fazer e mesmo assim ela está deitada aqui, morrendo. Eu disse, oh Deus, o que poderíamos fazer? Como poderíamos fazer qualquer coisa agora? Nós te pedimos, nós sabemos que tu ressuscitaste dos mortos e que tu estás vivo em nosso meio e que tu és tão real como a luz que está em minhas mãos. Tu estás aqui e tu tens todos os poderes e tu podes fazer isto. Agora, Senhor, se encontramos graça diante de ti, nós humildemente chegamos e pedimos por misericórdia pela mulher. Enquanto eu estava orando, coisas começaram a se mover assim. Eu olhei e a vi chegando em minha casa com uma torta de maçã em sua mão e me entregando. E eu sentei na varanda da frente e comecei a cortar essa torta de maçã e a comê-la. Eu levantei então, depois que ele me mostrou a visão. O que foi isto? O Senhor ressurreto. Como foi isto? Ele está no meio dos homens. As coisas que eu faço... Ele disse, a mulher, os seus pecados no poço. Ele disse onde Filipe estava quando ele estava debaixo da figueira orando. Ele sabia onde estava o peixe, que tinha uma moeda em sua boca. Ele disse, o Pai me mostra as obras que até agora faço. E as coisas que faço também as farão. O que é isso? É a ressurreição. Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está morto, ele está bem aqui conosco agora. Ele é simplesmente tão real no recinto como a luz. Ele é simplesmente tão real. Ora, o homem, há poucos anos atrás, não sabia o que era eletricidade. Mas ele tinha uma fome em seu coração para descobrir o que era. Ele cria que podia fazer a luz. Thomas Edison e ele testou 10.000 fios elétricos, mas acabou descobrindo algo. E ele deu ao mundo a eletricidade. O homem creu na televisão e todas essas outras coisas. Deus colocou tudo isso aqui. E há o poder de Cristo ressurreto esta manhã, bem aqui nesse edifício, para salvar cada pecador, para encher com o Espírito Santo e para curar cada enfermidade que há no mundo. Se você apenas souber o fio correto que guia isto. É o amor, é a fé. Este é o fio correto. Entre e viaje uma vez e veja se ele não diz. Você sabe, quando Franklin captou o relâmpago, ele não sabia o que ele tinha. Ele disse, consegui, 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 consegui. Ele sabia que havia uma ressurreição. Havia algo que ele conseguiu. Ele não sabia o que era. Às vezes o Espírito Santo fala com você. Você não sabe justamente o que é aquilo, mas você sabe que aquilo está ali, exatamente da maneira que ele faz. Justamente do modo que Deus tem de fazer as coisas. Eles reconhecem aquilo. Este Sr. Andrews, então, quando eu saí, lhe contei, e no terceiro dia, cerca de depois de umas 2 horas, nós voltamos para casa. E ele veio. Isto era comum aqui, então. Ele chegou andando por ali, eles o tinham chamado, disseram, sua esposa está morrendo. Disse, ela está com estertor da morte em sua garganta, é melhor você vir. E aqui voltou ele, todo desapontado. Disse, irmão Branham, disse, o médico disse que ela vai morrer. Disse, ele está lá agora. Ele disse, ela vai morrer. Eu disse, mas o Senhor Jesus disse, ela vai viver. Disse, bem, como pode, se ela morrer, pode ela viver? Eu disse, ela já está viva, aleluia! Não fique agitado com o aleluia. Isto significa louvado seja nosso Deus. Se alguma vez houve uma manhã em que o aleluia deveria soar do povo, é esta manhã. Isto é certo. Louvado seja nosso Deus por cada sombra de morte tirada. Ele vive. Observe. E ele disse, bem, agora, disse, como ela viverá? Eu disse, não sou eu quem tem que imaginar. É só para eu crer no que Deus disse que ele faria.
Então ele estava muito triste. E após algum tempo ele saiu para o hospital. Aqui vem ele de volta e ao redor da casa veio ele pulando, pulando, pulando. Ele correu para dentro e disse: pregador, sabe o que aconteceu? E eu disse: o que, Sr. Andrews? Eu estava sentado, lustrando, você sabe. Ele disse: sabe o que aconteceu? E eu disse: o que aconteceu, Sr. Andrews? Disse: ela levantou, toda a água saiu dela. Ela disse: estou morrendo de fome. Disse: eles foram e trouxeram para ela caldo de carne e ela disse: eu não quero caldo de carne, eu quero salsichas e chucrute. Ela estava com fome. O que foi isto? O que foi isto? Porque ele ressuscitou dos mortos. Aquela mulher saiu do hospital, uma mulher sadia. Ele vive para dar salvação. Você me pergunta como sei que ele vive dentro do meu coração. Isso é certo. Ele chegou ali e em 3 dias após aquilo eu coloquei meus pés para cima da varanda. Eu comi uma das melhores tortas de maçã que já comi. Porque ele vive, ele ressuscitou dos mortos. Esta pequena mulher aqui, quando ela levantou daquela tuberculose e o hospital disse que ela ia morrer, ela saiu por aqui, então ela recusou. Ela pensou que fosse fanatismo ser batizada. E é sentada ali certa noite com uma febre alta em sua casa. Ela podia me ouvir pregando dali em sua casa. Eu estava pregando sobre o batismo na água. Ela levantou e veio e entrou cambaleando dentro da igreja. E ela sentou bem lá atrás. E ela disse: eu devo ser batizada. Uma grande protuberância havia inchado em seu ombro. A senhora Weber aqui foi e apanhou uma capa para ela. E veio, ele vestiu. Ela foi até o tanque com febre 104 e foi batizada ali de acordo com o que ela prometeu a Deus. E hoje, isso foi há anos atrás. E hoje, aí está ela sentada aqui viva esta manhã. É porque Deus vive e reina e ele ressuscitou dos mortos. Há poucas semanas atrás, ela e sua filha foram a Louisville. Elas estavam descendo uma rua e havia uma pobre velha mulher mendiga sentada ali. E ela estava pedindo esmolas. Disse: senhora, por favor, me ajude. Eu estou necessitada. Ela olhou em seu bolso. Ela tinha apenas o dinheiro suficiente, 15 centavos, eu creio que era, para elas atravessarem a ponte. Ela estava andando, ela começou a descer a rua. O Senhor lhe disse: agora, quando estava sem ajuda, eu te ajudei. E aquela mulher está sem ajuda e não a ajudaste. Ela andou mais um pouquinho e disse: Senhor, mas eu tenho apenas 15 centavos. Como eu e minha filha chegaremos em casa? Como poderemos chegar? Ele disse: o que é isto para ti? Segue-me. Ela virou e voltou. Ela disse: senhora, me desculpe. Disse: eu tenho apenas 15 centavos, é tudo que eu tinha para eu e minha filha atravessarmos a ponte. Disse: eu vou lhe dar isto, é tudo que tenho. Sinto muito por não ter mais. Ela disse: o Senhor a abençoe, minha filha. Ela virou, começou a andar. Sua filha disse: agora, mamãe, o que vamos fazer agora? Disse: todo o trânsito seria perigoso andar naquela ponte. Disse: não podemos andar na ponte agora. Ela disse: eu não sei. Ele me disse para dar aquilo, e aquilo era tudo que eu tinha. Descendo a rua, e de repente aconteceu dela olhar. Sua filha disse: oh, mãe, veja, aqui está 5 centavos. E quando ela olhou, ela disse: e aqui está 10 centavos. E o que é isto? Apenas a maneira que ele faz as coisas. Ele nos faz saber que ele está aqui. Aqui neste último verão eu estava fora, nas reuniões. Minha esposa chegou e ele disse: Billy, eu preciso de um cheque e tenho que fazer compras. Certo velho pregador pobre passou por aqui e disse: irmão Branham, estou sem dinheiro. Disse: eu estou sem dinheiro, eu tenho que ir ao Texas. Disse: eu lhe pagarei um dia, quando eu puder. Disse: o senhor me ajudará? Me ajuda? Disse: eu quero $50. Eu desci até o banco para ver se tinha. Bem, eu tinha apenas uns 100. Então eu fui e lhe dei $50. Ele pegou e foi embora. Coisinhas aparecendo, vocês sabem como é. A esposa disse: Billy, eu preciso de um cheque esta manhã, cerca de $20, tenho que fazer compras. Nós fomos e fizemos compras, voltamos. Ela esqueceu dos ovos, nós não tínhamos nenhum. Então eu pensei: oh, que coisa, bem. Eu pensei, talvez alguém fará algo. Então eu saí e eu estava ajudando o Sr. May. Era tipo, não havia ninguém na casa ainda. Eu estava jogando terra com uma palha. E quando olhei, eu vi um velho carro entrar, estacionou de um lado e parou. E um velho pregador desceu dali, meio aleijado, e veio andando, se assentou na varanda, se inclinou para trás. Eu pensei: aquele pobre velho pregador abatido, eu tenho que ir ali vê-lo. Eu fui ali, eu disse: bom dia. Ele disse: como vai o senhor, reverendo Branham? Disse: eu acho que o senhor não me conhece. E ele me falou quem ele era. Ele disse:
eu sou um desses pobres pregadores. Ele disse, eu estava lá em Cleveland, eles me deram gasolina suficiente para chegar até aqui. Ele disse, meu velho carro está quase sem gasolina ali. Disse, algo me disse para passar por aqui. Disse, talvez o senhor pudesse me ajudar um pouquinho. Eu olhei para ele e eu pensei, que coisa, você sabe, eu pensei, pobre velho companheiro. Eu disse, vamos orar. Ele disse, eu quero que o senhor ore, eu estou com o quadril doendo. E eu disse, tudo bem. Nós nos ajoelhamos e começamos a orar. Quando comecei a orar, o senhor disse, dê a ele $5. Eu disse, bem, senhor, claro, tu conheces de que se trata, tu sabes se está ali ou não. E eu disse, o senhor me disse para lhe dar $5. Disse, é muito, irmão Branham. Eu disse, mas ele me falou para lhe dar $5. E eu fiz o cheque. Eu disse, leve-o até o Struthers, eles lhe darão o dinheiro. Eu pensei, e agora? Saiu, ele foi embora e passou um pouco. Havia um homem trabalhando na casa ali, que chegou com o Sr. Luther. Ele disse, escute, pregador. E eu disse, sim. Disse, sabe, disse, eu tenho 100 galinhas em casa. E disse, aquelas galinhas velhas, disse, eu lhes dou tudo para começarem a botar e tudo mais, e a ração, e disse, eu não consigo fazê-las botar. Ele disse, cerca de uma semana atrás, eu fui ali, eu disse, senhor, se tu fizeres essas galinhas botarem, eu darei metade dos ovos. Disse, sabe, elas começaram a botar. Disse, no dia seguinte, eu colhi 90 ovos. Ele disse, eu tenho uma caixa de ovos aqui, eu quero dá-la ao senhor. $5, exatamente. O que é isso? Apenas a maneira que ele faz as coisas. O que estou tentando dizer esta manhã? Estou tentando dizer isso, que Jesus Cristo vive e reina. Ele ressuscitou dos mortos. Ele partiu o pão. Os olhos deles se abriram. Eles reconheceram que era ele, exatamente da maneira que ele fez qualquer coisa. Observe e você descobrirá exatamente da maneira que ele faz as coisas. Ele ainda vive e reina. Ele vive para dar salvação. Você me pergunta como sei que ele vive? Ele vive dentro do meu coração. Sua mensagem foi, vá, diga a meus discípulos que eu os encontrarei na Galileia. E sua mensagem é hoje, ele se encontrará com você. Eu te encontrarei. Onde quer que você se encontrar com ele, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Mas, meus amigos, como aquelas pessoas foram surpreendidas quando elas ouviram esse homem na praia dizendo, lançai vossa rede. Elas não sabiam disso. E esses homens de Emaús, quando eles andaram e conversaram com ele e não sabiam disso, e muitos de nós, meus amigos, não temos atingido a marca da suprema vocação em Cristo. É porque não reconhecemos. Muitas vezes, no trono do julgamento, haverá decepções. Quando você vir que aquela é a religião de Jesus Cristo, ela traz salvação e alegria e felicidade, como foi chamada, como Paulo disse nos dias antigos, no caminho que foi chamado de heresia. Heresia é loucura, você sabe. No caminho que foi chamado de heresia, assim sirvo eu, o Senhor Deus de nossos pais, no caminho que foi chamado de heresia. Muitas vezes você vê pessoas que estão felizes e regozijando, e cheias do Espírito de Deus, onde a cura divina e poderes e maravilhas e milagres são realizados. Eles dizem, é hipnotismo. Eles dizem, é isto, aquilo ou aquilo outro. Mas se você apenas ler a Bíblia, é o Senhor Jesus Cristo. Você apenas não o reconhece, você apenas não imagina quem é. Eu espero que antes deste dia terminar, que Ele faça algo em sua vida, que você o reconheça e a ressurreição brote em seu coração, se já não está. E você observe os pássaros cantando diferente. O amado Jesus ressurreto esta manhã, ressuscitou dos mortos, portanto todos os temores da morte se foram. Aleluia! Eles estão selados no mar do esquecimento. Quando o velho São Paulo chegou no fim do caminho e ele estava sentado ali com correntes ao redor de seus pés e ao redor de suas mãos, eles estavam fazendo uma armação ali para que eles pudessem cortar sua cabeça. Quando eles disseram, Paulo, agora o que você acha disto? Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. O Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem sua vinda. Quando eles o levaram ali, e ele arrancou seu colarinho e colocou sua cabeça ali. A morte o encarou bem de frente. Ela disse, agora eu peguei, agora você está com medo. Ele disse, ó morte, onde está o teu aguilhão? Olhou ali e ele os viu cavando um buraco para colocá-lo na sepultura. E a velha sepultura lamacenta disse, eu o pegarei. Eu o moldarei de novo, eu contaminarei o seu corpo, os vermes da carne entrarão e sairão de você. Eu
Ele disse: sepultura, onde está a tua vitória? Mas ele virou sua cabeça em direção a Jerusalém. Oh, que coisa! Mas graças a Deus, o qual nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, que coisa! Eu tenho que chegar no fim do caminho. Algum dia destes, minha labuta terminará. Alguns de vocês rapazes assentados aqui, que brincamos juntos, lutamos boxe juntos, jogamos bolinhas de gude juntos e tudo mais. Éramos meninos, então. Mas agora eu comecei a observar. Amanhã é meu aniversário. Eu farei 44 anos de idade amanhã. Meus ombros começaram a se inclinar e as rugas estão aparecendo em meus olhos. O resto de cabelos que tenho está ficando grisalho. O que é isto? A morte se aproximando. Ela está me desgastando. Mas, irmão, enquanto a morte está de um lado desgastando, a vida está do outro lado, me fazendo novo outra vez. Isso é certo. E um dia desses todos vocês estarão aqui de pé no cemitério, onde foi providenciado. E se eu morrer antes de Jesus chegar, eles vão cantar somente crer. Tudo é possível, somente crer. Quando você ouvir dizer, ele partiu, então jogar em terra sobre o caixão, e não terei partido, eu vivo ainda, porque ele vive. Não! Uma dessas gloriosas manhãs de primavera, quando tudo isso terminar e as bombas atômicas realmente explodirem o mundo, e mandá-lo para o além. E ele girará através dos anos e será purificado, trazido de volta. E as palmeiras crescerão na terra novamente, a ressurreição de toda a natureza, como Deus fez no princípio. Não haverá nenhuma poluição no solo, não haverá nenhuma poluição no ar, e as palmeiras, não haverá nenhum germe ou enfermidade para destruir novamente. As macieiras nunca ficarão velhas. Aleluia! Ela ressuscitará. E numa gloriosa, linda manhã, quando os grandes pássaros estiverem voando de árvore em árvore, Jesus aparecerá aqui na terra novamente. E quando ele o fizer, aqueles que estiverem mortos em Cristo, Deus os trará com ele. Nós subiremos numa manhã de Páscoa também, encontraremos nossos amados e os saudaremos. Não será este um tempo maravilhoso? E posso me colocar no além, e vejo minha velha mãe assentada ali atrás no edifício esta manhã, ficando velha e trêmula, e toda com paralisia, e ela começa a ficar velha. Quando eu puder vê-la lá e dizer, mamãe, é o seu filho. E chegarei ali e verei meus amados e meus queridos amigos que estão aqui na igreja, o pequeno velho irmão Jorge Diarc e todos aqueles que partiram em Cristo Jesus, todos os meus queridos amigos, quando eles ressuscitarem, e eu posso me encontrar com eles. E então irei e direi, quem é aquele companheiro chegando ali? Aquele é Paulo, aqui vem Silas, aqui está Daniel, aqui está Ezequiel, aqui está todo o restante deles. E podemos andar através deste paraíso de Deus. Haverá uma verdadeira ressurreição uma destas manhãs, amigo. Nós nos encontraremos com você. Aquela nenenzinha que morreu mais ou menos assim, ela será uma jovem, e ela colocará seus braços ao redor de sua mãe, e chorará lá e pranteará, e louvando a Deus por sua gloriosa ressurreição de seu Filho, Cristo Jesus. Algum dia glorioso isto virá. Nós temos vivido agora, porque temos o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo aqui, testemunhando que existe ressurreição. Como é isto? Uma vez eu fui um pecador, uma vez eu nunca me colocaria atrás deste púlpito, uma vez você nunca me ouviria levantar minha voz e dizer um amém. Eu teria vergonha. Houve um tempo em que eu não teria uma lágrima em meus olhos, eu teria vergonha de ter. Eu era vil ou durão. Mas um dia Jesus Cristo me encontrou no poder de sua ressurreição. Ele esmagou aquele coração de pedra e o tirou de mim. Ele colocou uma nova mente, ele colocou uma nova natureza, ele colocou uma nova pessoa aqui. E hoje, porque ele vive, eu também vivo. E algum dia destes, amigos, quando eu chegar no fim do caminho, exatamente como você e o restante de nós, e nossas armaduras estiverem bem gastas por causa da batalha, oh, que coisa! Veja o velho escudo, veja de quantos dardos e fogo ele me protegeu. Eu estou ali embaixo e sinto as ondas se aproximando de minha alma. Eu sei que estarei no fim do caminho então. Exatamente como minha mãe ali, e como todos os Branhams, quando eles ficarem bem velhos e começarem a tremer com paralisia. Eu quero me colocar ali, aleluia, inclinado no cajado, no fim do caminho. Eu quero tirar meu capacete e colocá-lo nas margens do mar, me ajoelhar na praia e enfiar a velha espada de volta no feixe da eternidade, e levantar minhas mãos e gritar. E eu sei, quando eu passar pelo vale da sombra da morte, a estrela da manhã sairá para alumiar o caminho. O Espírito Santo estenderá suas lustrosas asas através daquele terrível Jordão lamacento.
e carregará nossas cansadas almas para uma terra melhor. Sim, Senhor. Não temas, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A morte será toda consumida pela vitória. A morte nada pode fazer. Um escritor disse que a única coisa que Deus fez com a morte foi: Ele a colocou a uma carruagem e a arreou, e a colocou para puxar a carruagem. É a única coisa que a morte pode fazer, é puxar um crente na presença de seu Criador. Esta é a única coisa que a morte pode fazer. Algum dia destes, a morte perderá seu papel mortal. Mas quando eu era um bebê, havia um ser sobrenatural esperando pela minha mãe para me dar vida, quando eu nasci. Então, se este tabernáculo terrestre for dissolvido, já existe um esperando na glória, preparado no além, onde não há nenhuma enfermidade ou sofrimento. Exatamente como fui gerado pelo Espírito aqui. E o Espírito de Deus clamando: Abba, Pai. Não só eu, mas cada pessoa no mundo que é nascido de novo, enquanto este corpo espiritual, enquanto estamos crescendo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia pisaremos do outro lado das fronteiras do além e nós estaremos naquele novo corpo, onde nunca haverá nenhum cabelo grisalho, ombros inclinados ou nada assim. Nós seremos jovens ali para sempre, porque Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia após sua morte e ressuscitou. Ele vive, Ele reina. Agora, ide dizer a seus discípulos, ide dizer a seu povo que ele disse: eu me encontrarei convosco na Galileia. Um dia destes, na Galileia de Deus, além, em algum lugar, eu espero encontrá-lo em paz, porque ele vive em meu coração hoje. Eu espero que ele seja o mesmo com cada um de vocês. E enquanto sinto muito por ter tomado tanto tempo aqui, só faltam algumas horas agora para que a escola dominical comece. Vamos inclinar nossas cabeças. Ó Deus misericordioso, Criador dos céus e da terra, Autor da vida eterna, doador de toda boa dádiva, nós te agradecemos esta manhã pela ressurreição de Jesus Cristo. Há uns 1900 anos atrás, nesta manhã, este grande evento acontecendo, os homens haviam temido a morte antes daquilo, mas depois que ele chegou, então ele tirou todo o medo da morte. E hoje ele vive e reina em nossos corações. Ele disse, depois dele ter ressuscitado dos mortos, ele disse: eu estarei convosco até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Mais de 1900 anos passaram desde aquele evento, mas esta manhã, ele vive novamente em nossos corações. Nós nos reunimos esta manhã, Senhor, para adorá-lo, para ensinar de sua palavra, para sentir seu espírito, para cumprimentar o outro e para dizer: louvado seja o Senhor um para o outro, porque nós cremos que ele morreu e ressuscitou novamente. Nós cremos que em nós esta manhã, Senhor, pela graça de Deus, reina vida imortal em nossos seres físicos. Nós cremos que aí dentro está o Espírito de Deus, que não pode morrer, que ele nunca morrerá. E ele disse: eu lhes darei vida eterna, eles nunca perecerão, e eu os ressuscitarei no último dia. Nós cremos nisto, Senhor, pois somos testemunhas de sua ressurreição. Agora, Pai, abençoa-nos através do dia, abençoa os desconhecidos em nossas portas, e que hoje possa ser um dia alegre. E se houver aqueles aqui esta manhã, Senhor, que nunca nasceram de novo, que não conhecem a experiência de viver com Jesus na vida ressurreta, na nova vida, onde as velhas algemas e todos os desejos das coisas do mundo se desprenderam, e não sabem o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, ó Espírito Santo, move sobre eles hoje. Sopra para dentro do ser deles vida imortal, e que os sinos de alegria do céu possam saltar nesta Páscoa, uma época de Natal hoje, e que eles possam ir e serem novas criaturas em Ti. Ouve a oração de Teu servo, Senhor, pois eu peço essa bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ficar de pé. Tudo bem. Irmão Neville.